Olá e bem-vindo ao Dicas para Pais e Filhos de hoje. Daqui a pouquinho nós vamos dar uma dica que vai expor um problema, aliás, um erro que a maioria dos pais, eu acho que 99,9%... Eu já cometi esse erro, não sei se você cometeu. Se eu pensar bem, acho que eu já cometi também. 99,9% dos pais comete este erro. Será que você comete? Provavelmente você comete também. E isso é muito prejudicial para os seus filhos. Daqui a pouquinho vamos dar essa dica para você. Agora eu queria já deixar abertas nossas linhas para você, mãe, você, pai, que está lidando com um filho descontrolado. Lidando com um filho de quem você já perdeu o controle. Você, quando ele era menor, ela era menor, você sentava o seu filho no colo e... tudo era muito bem, muito certinho, mas de repente chegou a idade da adolescência e agora você perdeu o controle totalmente do seu filho. Ele ou ela está desregrado, rebelde, não lhe ouve mais e o pior, você agora começa também a perder o próprio controle. Você já se descontrolou várias vezes com o seu filho e a situação só está piorando. Se você está vivendo isso, ligue agora para 011 3573 3535. Eu também coloquei uma pergunta lá na minha página no Facebook. Você pode acessar agora facebook.com/Renato Cardoso Oficial e coloque ali o comentário sobre o principal problema que você está vivendo agora com o seu filho, que nós vamos falar, vamos comentar aqui no programa também. Pode acessar a página facebook.com/Renato Cardoso Oficial ou ligue para este número. Vamos agora ver, Cristiane, esta matéria de filhos que não aceitam, não têm um relacionamento muito bom com a mãe, um relacionamento conturbado com a mãe. Preste atenção. Ao longo da vida, a relação entre mães e filhos passa por muitas transformações. A infância e a fase adulta são fases menos conturbadas, já que quando crianças, os filhos são mais apegados. E na fase adulta, o laço afetivo já está estabelecido, tanto para o lado bom quanto para o lado ruim. A adolescência e a juventude são as mais conturbadas, já que o relacionamento tem uma oscilação constante entre amor e ódio. As relações bem resolvidas existem, mas na maioria das vezes isso não acontece. E o índice é ainda maior quando se trata de mãe e filha. Segundo uma pesquisadora americana, Deborah Tannen, mães e filhas são extremamente próximas. Elas se observam e se analisam num nível intenso. Por isso acabam enxergando falhas e defeitos que ninguém mais detecta e se dão o direito de mencioná-los. Ao longo desta fase, a mistura de sentimentos e emoções é a causadora dos conflitos entre as duas, que vão se modificando com o tempo. Amor e ódio, disputas, mágoas, expectativas, ressentimentos, alegrias, ciúme, cumplicidade. Se você acha que os problemas só existem no anonimato, está enganado. Há muitos anos, Jennifer Aniston se afastou completamente de sua mãe Nancy Doe. Isso porque em um de seus livros, Nancy revelou alguns segredos da filha, desagradando-a profundamente, a ponto de Jennifer nem convidá-la para o seu casamento com Brad Pitt no ano 2000. Frances Cobain, filha de Courtney e Kurt Cobain, sempre transpareceu uma pessoa rebelde e a relação com a mãe sempre foi conturbada. Tanto que em 2009, a jovem chegou a entrar na justiça para conseguir uma restrição contra a própria mãe. Drew Barrymore foi emancipada quando tinha 15 anos. Desde essa época, a atriz não tem contato com a mãe. Hoje, com 41 anos de idade, ela diz que nessa altura do campeonato não dá mais para querer fazer parte da vida da outra. Todos esses conflitos familiares existem há muito tempo, mas será possível encontrar uma forma para que todos consigam conviver em harmonia? Nós vamos falar daqui a pouquinho um erro que 99% dos pais comete este erro. Você, mãe, você, pai, comete isso, não saia daí, você vai saber para você não mais fazer isso, porque é altamente prejudicial para o seu filho, tá bom? Daqui a pouquinho.
Bom, vamos falar sobre essa matéria, Cristiane. Por que será que muitas filhas, costumam ter problemas com as suas mães? Eu vejo que a mulher, ela é muito dura com a outra mulher, normalmente. O homem, ele é mais maleável, ele tem mais, assim... Ele cede mais, ele é mais compreensivo com a mulher. Já a mulher, ela é muito dura, muito crítica da outra mulher. Exigente, e principalmente a mãe. Porque ela quer a sua filha, que ela seja melhor, que ela entenda as coisas como ela entende. Ela quer que a filha olhe para as coisas do jeito dela. E normalmente é interessante, Renato, porque o filho, ela já não é assim. Ela não é crítica tanto, né? Costuma ser bem protetora. Costuma ser protetora, costuma entender, compreender mais, sabe, dar desconto mais pro menino. E normalmente o menino tem problema com o pai, porque por causa da mesma razão. Porque o pai, naquela ideia, eu estou formando um homem, eu quero que ele seja um homem responsável, então ele costuma ser muito duro com o filho. Então essa questão é muito comum, filhas com problemas com as mães e filhos com problemas com os pais. E isso arma, né, um palco para várias situações que começam a ter atritos, causar atritos dentro do lar. E talvez você não se deu conta disso ainda, que você, mãe, pega demais no pé da sua filha, ou você, pai, pega demais no pé do seu filho com as melhores intenções. Eu tenho certeza absoluta disso. As suas intenções são as melhores. Mas não quer dizer que as intenções, mesmo sendo boas, isso está funcionando, né, para o bem deles. Renato, eu fico pensando aqui nas filhas também, porque o que acontece? Você espera mais daquela mulher que te conhece bem, que te criou. Você tem uma expectativa maior do que com as outras pessoas. Então, quando você tem um problema com ela, quando ela não te entende, não te compreende, não te apoia, é como se a única mulher que era para estar do meu lado não está. Então, a decepção, a dor é maior do que qualquer outra pessoa, né? Amiga, qualquer pessoa que decepciona você não dói tanto quanto a sua mãe ou a sua filha. Se você está passando por um problema assim, você, mãe, tem problema com a sua filha, ou você, pai, com o seu filho, seu marido tem um problema com seu filho, você, mãe, muitas vezes se vê lá entre os dois, né? Tentando apartar, tentando separar, ou você, pai, se vê entre a sua esposa e a sua filha, tentando apartar. Então, ligue agora para o 011 3573 3535 e deixe o seu comentário, a sua pergunta, converse com alguém da nossa equipe, conte pra gente o que está acontecendo e também você vai saber mais sobre como você poderá ser ajudado através das nossas palestras para a transformação total de pais e filhos. Como aconteceu, por exemplo, com a Stephanie, os pais da Stephanie, o Sérgio e a Nádia, eles trabalhavam o dia todo, né? Então ficavam o tempo todo fora de casa, a Stephanie ficava sozinha o dia todo. Quando a mãe chegava tarde da noite em casa, cansada, que é um problema muito comum hoje, né? A maioria dos pais, os dois trabalham. Interessante também, Renato, porque normalmente a filha, ela não aceita que a mãe faça isso. O pai ela até aceita, mas a mãe não. É difícil. Então, quando a mãe chegava em casa, ela não tinha paciência alguma com a filha. E a situação estava piorando cada vez mais. Veja só a história desta família e como nós conseguimos ajudá-los a encontrar o equilíbrio, a paz dentro do lar novamente. Antes das palestras, a família vivia um momento financeiro muito delicado. Nádia e o marido precisavam trabalhar e deixavam a filha desde as 4 da manhã na escola. Chegava ela só às 5 horas da tarde. E quando eu chegava cansada, porque a mulher tem dupla jornada. Então, eu chegava cansada, irritada, brigando, xingando. A situação financeira apertava e eu ficava mais brava ainda. A filha foi crescendo com a ausência dos pais, mas a cobrança da mãe era constante. E o meu problema é sempre os estudos, que ela disse pra mim que ela queria ser médica, né? Então, eu sempre quis que ela estudasse bastante para ser médica. E aí, ela falava assim pra mim que estava cansada, que não queria, eu queria forçar ela a estudar mais. E ela queria mais brincar do que estudar. O pai dela não estava em casa, ela queria o pai dela em casa, entendeu? E ela achava que como eu não ficava com ela em casa, eu era errada, eu não ficava porque eu não queria. Para o pai era difícil presenciar aquela situação dentro da própria casa. Você ficava muito constrangido quando chegava em casa e via essa situação toda, né? Aí ela brigando com a minha filha não respeitando ela, entendeu? Eu, como pai, ficava muito triste. Aí eu tentava conversar com ela, falava, pega mais leve com ela, para ver o que está acontecendo, conversava com ela, com a minha filha.
Para Stephanie, sua atitude agressiva com a mãe tinha uma razão. Eu não tinha raiva do meu pai, porque todo o tempo que eu ficava longe do meu pai, no final de semana, ele cobria. Tudo que eu sentia dele passava. Mas minha mãe não, ela só sabia brigar, discutir. Ela me batia, brigava comigo, nunca me deu amor. Teve uma época que eles chegaram a querer se separar por causa de dívida, por minha causa também. E ainda com problemas financeiros, a situação da família ia ficando cada vez pior. Ela saiu de uma escola particular e foi para uma escola pública. Lá o ambiente não era legal. Tinha muitas pessoas que usavam droga na porta da escola, que bebia, briga na porta da escola, e isso eu não queria para minha filha. Então eu tive que procurar as palestras para estar orientando. E foi vindo às palestras que a família encontrou uma saída para resolver a situação em que estavam. Eu tive conhecimento das palestras através da televisão. E aí eu comecei a buscar para poder educar minha filha melhor. Eu estou conseguindo a me controlar, a ser mais paciente, a amar mais. Eu aprendi que tem que respeitar meus pais, tem que saber ouvir eles. Eu aprendi que a família é tudo. Sem eles, eu não seria nada. A família está há 7 meses participando das palestras e a mudança é nítida. Hoje a gente está mais unido, você está entendendo? A gente está dando mais valor um ao outro. Ela agora me dá carinho, fica comigo, me dá amor. Tá bem melhor. Eu só tenho que agradecer, né, essa palestra aí por ter vindo, entendeu? Eu sempre imaginei assim, se acontece na vida das pessoas, por que não vai acontecer na minha? Aí eu tirei como uma lição isso pra mim. Eu quero continuar vindo pro resto da minha vida. Se tiver, eu vou continuar vindo. Eu quero levar pra minha família, que eu vou constituir também. Que bom, você viu agora aí como a família está restaurada, né, transformada, mas tudo começou com o primeiro passo. Eles vieram buscar ajuda, conselhos, e muita coisa muda quando você simplesmente se permite sair daquela atmosfera, aquele ambiente pesado que muitas vezes é criado dentro do lar, aquela tensão total, e você busca uma visão externa, ou seja, quando as pessoas vêm às palestras, os pais vêm às palestras, eles recebem uma visão externa, uma visão objetiva e não carregada de emocionalismo, de raiva, de tristeza, de frustração, que costuma afetar o juízo, o julgamento dos pais na questão dos filhos, muitas vezes. E nas palestras nós procuramos falar com os dois, com os pais e com os filhos. Então não é só um lado, né? Não é só falando, você pai tem que ser assim. Não, você filho também precisa entender isso. Então, os dois entendem, os dois a palestra é direcionada aos dois. E isso ajuda também, né, Renato? Porque um consegue ver o ponto de vista do outro. E o que mais acontece é a falta de entendimento dentro da casa. Por exemplo, algumas pessoas estão deixando comentário lá na nossa página no Facebook. Você pode entrar aí pelo facebook.com/Renato Cardoso Oficial. A Vanessa Andriato está dizendo assim, meu filho tem 13 anos. Esta idade é crucial. Essa idade é crucial, pode ir para um lado ou para o outro, né? Ele tem 13 anos, adolescência difícil, não tem interesse para os estudos e já tem namoradinha. Muita preocupação. A Sandra Medeiros diz, minha filha gosta de sair com as amigas e não sai quase comigo e com seu pai. Eu devo proibi-la de sair, de querer sair só com quem ela quer? É a Sandra Medeiros de São Bernardo do Campo, está deixando o comentário agora. Você quer que eu responda? Alguma dica para ela? Não é bom você proibir, não é bom proibir. Toda vez que você proíbe, assim, já dá a pessoa, a criança, o jovem, aquela coisa. Então eu vou fazer. Se você quer que o seu filho faça alguma coisa, proíba-o de fazê-lo, né? É geralmente essa regra. Você tem que entender quem são essas amigas, para onde ela vai, você tem que saber o que está acontecendo, por que ela gosta de sair com essas amigas, por que ela não gosta de sair com você, né? Será que quando vocês saem, vocês só pensam no que vocês gostam de fazer, não o que ela gosta de fazer? Ou você vive criticando alguma coisa da forma que ela anda, se veste? Então, você tem que ver que se você quer que a sua filha queira sair com você, você tem que ser mais agradável do que as amiguinhas dela. Exato, né? Então fica aí a dica para você. Se você tem uma pergunta, se você quer saber mais sobre a nossa palestra, está aí o telefone no seu vídeo, 0 Operadora 11 3573 3535. Converse com alguém da nossa equipe. Acompanhe agora mais detalhes sobre esta palestra que acontece aos domingos, às 18 horas, a palestra Transformação Total
para pais e filhos. A palestra que nós fazemos, que é aberta ao público, que é gratuita, e milhares de pais e filhos estão tirando vantagem dos ensinamentos para melhorar a convivência e se tornar pessoas melhores também. Preste atenção agora na reportagem. Todos os domingos, a palestra Transformação Total de Pais e Filhos muda a vida de milhares de pessoas. O que mais importa pra gente é a família. Então é o que também nos ajuda sempre a estar unido e a enfrentar os desafios do dia a dia, né? Para mim, ser uma melhor filha, né? Tratar melhor minha mãe, me dar melhor com ela. E a mesma coisa ele, com a mãe dele. Errei muito, né, com meu filho. E eu tô aqui agora aprendendo a ser mãe. Aqui, cada conselho faz toda a diferença. Os pais não sabem dar atenção hoje em dia, porque a vida corrida, o trabalho, a casa, sabe, é o dinheiro que tem que fazer e tal. Eles não estão sabendo dar atenção aos filhos. Eles estão pensando que o fato dele chegar em casa e ter tudo, né, o fato dele ter tudo materialmente falando, ter uma escola boa, ter dinheiro para comer lá fora, sair com os amigos, ter tudo isso, o pai pensa assim, eu estou dando atenção para o meu filho, eu estou dando o meu melhor para o meu filho, e não é isso que ele quer. Ele diz que quer isso, mas o que ele precisa não é isso. Tanto é que ele vai e faz coisas para chamar a sua atenção. E normalmente coisas erradas, né, Renato? Normalmente o filho faz coisas erradas para chamar a atenção dos pais. Para o pai chegar e ver e ficar com raiva, e brigar com ele, mas pelo menos está falando com ele. Com os ensinamentos do Renato e da Cris, eu tenho aprendido a ter paciência, né? E eles também, né, têm que ter paciência também. É os dois lados, né? Mas mais, assim, da minha parte, eu tenho aprendido bastante a ter mais amor, carinho e compreensão, né? A família renovada, restaurada, o relacionamento com a minha mãe restaurado também, que a gente não se falava direito, hoje está totalmente transformado, né? Colocando em prática tudo aquilo que é passado pra gente, a gente aplica, né? E tá tendo resultado. Eu com a minha mãe também, a gente tem um carinho e um respeito muito grande, né? Vem outra visão pra gente, uma bem maior, abre a nossa mente. Aquilo que a gente não via, a gente começa a ver. O que a gente não pensava, a gente começa a ver. Então aqui é a inspiração do porvir, né? O que eu quero da minha vida? Aqui abre a mente, renova. Nós temos que deixar os nossos filhos voarem. Deixar o filho voar é você não ficar tratando o adulto como se fosse um crianção, uma criança. Ah, tá aqui, quer dinheiro para isso? Toma aqui. Quer viajar? Toma aqui. Você sustenta o filho, você mantém o filho, a filha, naquela eterna adolescência. A adolescência está durando até os 30 anos de idade. Esta fase adulta é a fase que você tem que deixar o seu filho agora voar sozinho. Será essencial para a formação do caráter dele. Maria e Rosana não tinham muito diálogo dentro de casa. Sempre tinha aquele pensamento diferente, aquele negócio de mãe querendo orientar, querendo interferir na vida pessoal do filho, mesmo já adulto, e o filho adulto não aceita, né? Só que a gente tem que ter o jeito de conversar, a forma de conversar, de entender. Eu procurei entender mais ela procurou me entender melhor também. Eu ia falar, ela não aceitava nada do que eu falava e era irritada, eu sentia que ela não gostava, né? E aquilo me deixava assim muito triste. Eu era muito nervosa com ela, não tinha muita paciência, comecei a colocar mais em prática. E através de mim é que ela veio. Através do meu comportamento, né? Ela começou a sentir desejo de vir e veio fazer parte da palestra também. Rosana decidiu vir até a palestra Transformação Total de Pais e Filhos. Não demorou muito para a mãe, Dona Maria, aparecer. Eu comecei a despertar em mim mesma. Eu falei, eu vou, porque eu quero ver como que é essa transformação, o que ela está ouvindo, o que ela está aprendendo lá, que eu não sei. Talvez eu que esteja necessitada de participar desta palestra, né? E foi isso que aconteceu. Eu era uma pessoa também muito irritada, tudo eu ficava com raiva, tudo eu ficava magoada. Hoje eu já não sou mais assim.
eu tenho meu coração aberto, né, assim, para tudo, não só com ela, com as pessoas também, no meu lar, com meus netos, com a minha família. Eu vivo mais feliz, eu tenho essa felicidade dentro de mim, uma coisa muito boa. Somos outras, mãe e filha. Participe! A palestra Transformação Total de Pais e Filhos acontece neste domingo, às 18 horas, no Templo de Salomão, na Avenida Celso Garcia, 605, no Brás. Lembrando que a entrada é franca. Muito fácil de chegar aqui, apenas a 5 minutos da Marginal Tietê, na Celso Garcia 605. Tem metrô muito perto, várias linhas de ônibus, tem o trem, a estação de trem. Então, faça planos para estar com a gente neste domingo às 18 horas na palestra Transformação Total para Pais e Filhos. Muitas pessoas estão ligando agora, nós estamos aqui ao vivo e estão fazendo perguntas. Veja só. Nós temos aqui a Cláudia, ela disse que o filho tem 18 anos, é muito agressivo, colocou uma moça para morar junto na mesma casa, ela não sabe o que fazer. É muito comum o adolescente usar da agressividade para conseguir o que quer. E se o pai não sabe colocar limites, a mãe ou o pai perdeu o controle da situação, então ele aprendeu, na verdade, ele usa como forma de manipulação a agressividade para conseguir aquilo que quer. Por isso é importante você, mãe ou pai, saber como tomar de volta o controle da situação. Não se tornar agressivo juntamente com ele ou com ela, mas você tem de saber expressar a firmeza, os limites, as regras da casa, porque afinal você é pai, você é mãe e as regras são suas. E ele tem que entender isso, não importa se ele já tem 18 anos, se tem 28, não importa. Você tem que saber fazer isso. Isso é uma coisa que nós ensinamos, como que os pais podem tomar de volta esse poder sem criar uma situação de embate, de confronto e piorar a agressividade dentro da casa. Se você está passando por um problema semelhante, se você perdeu o controle com o seu filho, com a sua filha, neste domingo nós vamos ensiná-lo, nós vamos dar a você essa dica para você tomar de volta esse controle em suas mãos, na Transformação Total para Pais e Filhos. Se você quiser ligar, como as pessoas estão fazendo, está aí o telefone 011-3573-3535. Vamos ver agora, que na história da Giovana e da Elaine, esta mãe e filha, que a mãe sempre rejeitou a filha. E a filha, obviamente, cresceu muito revoltada com a mãe, até que ela começou a cometer os mesmos erros da mãe. É curioso isso, né? Como a gente repete os erros dos nossos pais, mesmo não gostando, né? E com certeza a mãe precisava de ajuda também, né? Por isso que ela rejeitava. Não é normal uma mãe rejeitar o filho. Mas vamos ver. Assista só. Elaine sofreu desde a sua infância e esses problemas refletiram no seu casamento. Meu pai, ele era agressivo em casa. Minha mãe, ela tinha muitas filhas, então ela que batalhou bastante para criar todas, né, para dar educação. Só que faltou o carinho, faltou o afeto. E mesmo depois da gravidez, Elaine não conseguiu superar a falta de carinho que sentia. Eu tive depressão pós-parto. Por quê? Porque eu queria aquele afeto, aquele carinho só para mim. Eu trouxe para o meu casamento todo aquele trauma, toda aquela tristeza da minha infância de querer carinho, querer respeito, querer que alguém me protegesse. Eu transferi para o casamento, para o meu ex-marido. Então, eu trouxe no casamento um monte de problemas. E com tantos problemas, o casamento de Elaine chegou ao fim. Por ter tido tanto problema no casamento, eu acabei me divorciando e perdi meu chão, perdi a direção de tudo. E conforme o tempo foi passando, eu abandonei a minha filha. Eu bebia de segunda a segunda. Eu não tinha olhos para ela, eu viajava, eu queria viver a minha vida e eu esquecia que eu tinha uma filha. E a situação foi se mantendo assim por muitos anos. Eu rejeitando ela ainda tá lá, sorrindo para mim, me esperando, querendo meu colo. E eu sempre empurrava ela e falava, agora não. Sempre as palavras para ela era só de agressividade e um não era o que mais ela ouvia de mim. Sempre agora não, agora não. E para sua surpresa, Elaine começou a ver seu mau exemplo nas atitudes da filha. Quando ela estava
na parte da adolescência, que ela começou a fazer, tipo, eu podia andar com as pessoas erradas, então era tudo certo. Eu andar, beber, eu fumar, eu fazer as coisas erradas, mas ela fazer, para mim foi inadmissível. E a história também se repetiu na vida de Giovana, que cresceu com traumas. Eu não tinha o carinho da minha mãe, eu era criada mais pela minha avó. Não tinha o carinho que eu precisava ter da minha mãe. Tudo isso eu comecei a me tornar rebelde, né? Então eu respondia a minha mãe, brigava, tinha mágoa dela, tinha rancor, tinha muito ódio. Cheguei até mesmo a pensar em suicídio. Então, e tudo isso foi me trazendo muitos problemas, todos os traumas que eu tinha da minha infância. Eu não me achava bonita. E com medo de perder a filha, Elaine conheceu as palestras de transformação total de pais e filhos. Eu resolvi tomar a decisão de lutar. Eu aprendi que a gente tem que perdoar. Por amor, a gente vale muito a pena a gente perdoar. Eu aprendi que eu não deveria pagar com a mesma moeda tudo que ela me fez, né? Mas que eu deveria agir de uma maneira diferente, ser melhor, perdoar. E com tanta dedicação, hoje as duas vivem só de alegrias. O nosso relacionamento é de amor, é de carinho, é de compreensão. Hoje eu tenho a minha mãe como a minha melhor amiga, né? Então eu posso confiar nela, hoje eu posso contar com ela. Se eu estiver triste, eu posso falar para ela, porque eu sei que é ela que vai me ajudar e não as pessoas de fora. Você conhece uma pessoa solteira. Você quer muito que ela não erre mais no amor. Namoro Blindado vai dizer pra ela tudo o que você sempre quis que ela soubesse, mas talvez não soube explicar. Namoro Blindado, o seu relacionamento à prova de coração partido. O novo livro de Renato e Cristiane Cardoso. O manual do século XXI para antes, durante e depois de namorar. Já nas livrarias ou pelo site namoroblindado.com. Excelente presente para os seus filhos. Vamos agora à dica para pais e filhos de hoje. 99% dos pais cometem este erro. Vamos lá. Não compare seu filho com ninguém. Ao invés disso, ajude o seu filho a desenvolver o próprio potencial. Porque não é justo. Quando você compara, nem você gosta de ser comparado com qualquer pessoa, porque não é justo. Você não é aquela pessoa. E muitos pais erram assim, porque eles falam assim, por que você não é mais como a fulaninha? A fulaninha, ela não trata a mãe assim. Por que você não é como eu era na sua idade? Quando eu estava na sua idade, eu fazia isso, eu fazia aquilo. Mas a criança, aquele filho não é você, aquele filho não é a prima, aquele filho ali é ele. E como sempre, a intenção sempre é das melhores, né? A intenção é motivar o seu filho a melhorar, é mostrar um bom exemplo, né? Alguém que está sendo um bom exemplo. É que dá a entender, Renato, que eu não sou boa o suficiente. Quando você me compara com outra pessoa, eu vou me achar inferior. Isso não é bom para criança. E você ensina o seu filho a querer ser aquela pessoa e não ser ele ou ela mesma, né? Desenvolver o próprio potencial. Então, ao invés de comparar o seu filho, pai ou mãe, por melhor que seja a sua intenção, você tem que procurar fazer o seu filho enxergar o próprio potencial, fazê-lo crer na sua capacidade e desenvolver isso, desenvolver a própria personalidade, o próprio potencial, então elogiando as qualidades dele, apontando onde ele faz as coisas bem. Claro, onde há a parte que ele precisa melhorar, ajude, pergunte a ele como você pode melhorar nesse ponto aqui, mas nunca traga nenhuma pessoa, nenhuma terceira pessoa na história com a função de comparar para tentar motivá-lo a mudar. Isso vai ter o efeito contrário e vai destruir a autoestima do seu filho, ok? Na volta, nós vamos responder mais perguntas aqui sobre pais e filhos. Fique com a gente.
De todos os desafios de ser pai e mãe no século da modernidade, o maior tem sido como lidar com o medo. O retrato da nova geração são filhos autoritários e pais acuados, reféns do medo. Pais convivem com o receio de desagradar a seus filhos e perdê-los. Medo da filha engravidar. Medo dos filhos entrarem para o caminho das drogas. Medo de impor limites. Parece que os papéis estão se invertendo. Resgate sua confiança na educação dos seus filhos. Aprenda como enfrentar o medo e como disciplinar com equilíbrio. Palestra para a transformação total de pais e filhos, neste domingo às 18 horas, no Templo de Salomão, Avenida Celso Garcia, 605, Brás. A entrada é gratuita. As pessoas continuam ligando e você também pode continuar. Se você tem alguma pergunta sobre as nossas palestras, como você pode participar. Inclusive, você que está fora de São Paulo e não consegue vir às palestras presencialmente, você pode assisti-la pelo Univer. Você pode acessar o site univerparacrer.com, tudo junto, univerparacrer.com, e ali você pode assistir às palestras ao vivo, aos domingos, 18 horas, você que está fora de São Paulo. E quem tem o Univer também pode ver as palestras anteriores que nós já fizemos, desde a primeira palestra Transformação Total de Pais e Filhos. Tanto essa palestra para pais e filhos, quanto as de quinta-feira. Isso, da Terapia do Amor. Vamos aqui à pergunta da amiga, ela nos ligou, ela diz assim: desde os 15 anos, desde que o meu filho tinha 15 anos, eu perdi o controle sobre ele. Hoje ele tem 38, está casado e não me dá atenção. Eu não tenho nem o contato telefônico dele. Para ajudar, a minha nora não deixa ele se aproximar. O que devo fazer? Desisto dele ou insisto em me aproximar? O que você pode fazer é orar por ele. Você não tem como se aproximar porque ele não quer se aproximar de você. Mas você pode se aproximar espiritualmente, sabia? Você sabia disso? Você pode estar lá perto dele quando você usa da ferramenta de oração. Da fé, né? Quando a mãe ora, há um poder muito forte na oração da mãe, dos pais de forma geral, né? E a mãe, muitas vezes, ela ou não ora, não recorre a esse recurso, ou ela não sabe como usar essa fé, como orar, para haver a proteção, para haver a quebra de muralhas, de barreiras que estão separando os filhos dos pais. Então, esse trabalho também é feito na Transformação Total para Pais e Filhos, porque nós sabemos que há coisas que só Deus pode fazer. Não existe conselho, não existe dica que vai resolver, né? Nós temos que aprender a ir até o pai para resolver os problemas dos nossos filhos. Porque só Deus pode mudar o coração de uma outra pessoa. Você não pode mudar o coração de outra pessoa. Você não tem esse poder. Por mais sábia que você for, você, mãe, não tem como mudar seu filho, a cabeça do seu filho, você não tem como mudar. Você aprende a lidar com o seu filho, ser mãe, fazer o melhor, mas mudar o filho não dá. Então, a mudança vem de Deus. Deus faz essa mudança. E nós temos visto que muitos jovens têm passado por essa transformação devido às orações de muitas mães. Isso. Inclusive, nós temos pedido aos pais, quando vêm aos domingos para participar da palestra, que eles tragam um pão. Traga um pão em um saquinho, você pode trazer um pãozinho ou vários pãezinhos, ou você pode trazer um pão de forma em um saco, ou que você compra no supermercado. E nós abençoamos este pão para você levar de volta para casa e o seu filho comer deste pão. Porque a palavra de Deus fala do pão dos filhos. Fala que uma mãe, uma vez, veio a Jesus buscar ajuda pela filha, e esta mãe, quando disse a ele: olha, se o senhor der uma migalhinha do teu poder, desse pão que o senhor tem para os filhos, já vai ser o suficiente para resolver o problema da minha filha. E aquela migalhinha que ela queria foi o suficiente. Imagine o pão inteiro. Então você vai trazer um pão com você quando você vier na palestra neste domingo. Nós vamos explicar mais a respeito como você pode usar a sua fé para mudar, para transformar o coração endurecido do seu filho.
como é o caso da amiga que ligou aqui, que já aí dos 15 aos 38, então são aí 23 anos que ela não consegue mais um contato assim livre, né, com o filho. Vamos agora à pergunta da Sônia. Tem um filho de 15 anos que está envolvido com uma mulher de 35, que é traficante. Ela já ofereceu drogas para ele, que agora está viciado e traficando com ela. Ele dorme todos os dias fora de casa, não sei como agir diante dessa situação. Por favor, me ajudem, pois estou desesperada. Então, esta traficante, ela tomou posse da mente do seu filho. Ela tomou posse da mente. Tomou posse da mente como? Através das ideias, dos pensamentos, da promessa de dinheiro. Provavelmente ele está dormindo com ela. O sexo para um garoto de 15 anos, você pode imaginar como é apelativo para ele. Então, ela está em total controle, né, em posse da mente do seu filho. Agora, o que você não pode fazer é tentar ficar brigando, tentar ser a mãe chata que vai ficar criticando. Claro, ele está errado e totalmente errado e correndo perigo de vida. Mas você vai ter de ter sabedoria para ganhar essa batalha na mente, essa batalha dos pensamentos. Porque tudo que você ensinou ao seu filho até os 15 anos está lá guardado na cabeça dele, ainda que pareça que não. Mas está enfraquecido pelos apelos mais fortes desses argumentos que ele encontrou nessa relação perigosa. Então você vai ter de trabalhar através de argumentos fortes, argumentos melhores, de uma conversa inteligente, com sabedoria, voltar a influenciar o seu filho para o bem, para que ele então possa enxergar o erro do que ele está cometendo, ok? Então não vai adiantar você brigar. O que é preciso agora é você se proteger. Se ele está traficando e está trazendo drogas para casa ou está colocando a sua própria casa, a sua própria família em risco, então você vai ter de tomar algumas medidas para se proteger disso, para que a própria família não possa sofrer maiores consequências disso, além do que já está sofrendo com a situação do seu filho, ok? Então são duas coisas. Uma coisa é proteger a si mesma, proteger a sua família das consequências do que ele está fazendo, aprender a colocar limites. E a segunda coisa é ser uma boa influenciadora na mente para tentar ganhar de volta os pensamentos do seu filho. E essa é uma coisa, outra vez, que Deus pode fazer, mudar os pensamentos do filho, né? Outra coisa, Renato, que é bom falar também, é que ela provavelmente pensa assim que porque o filho dela escolheu um caminho errado, ela, por ser mãe dele, ela vai ter que tolerar aquilo, ela vai ter que submeter aquela situação, aquele perigo que ele traz para casa, né? Ela pensa que, como mãe, ela não tem escolha. E isso é um erro. Isso é um erro, porque o seu filho, ele sabe que você sente assim, você tem esse pensamento, então ele tira proveito. Uhum. Ele tira proveito, então ele vai aumentando, ele vai fazendo coisas que você não aceita e ele tá nem aí, porque ele sabe que você não vai fazer nada a respeito. Então, quando o Renato falou limite, você colocar limites, você tem que ver mesmo, você tem que ver o que pode estar afetando a sua família. E mesmo ele sendo filho, você vai ter que, de alguma maneira, dizer não. Uhum. Fala, não, isso aqui eu não aceito. O que é inaceitável. Não, mas eu vou fazer. Não, mas então você não pode ficar aqui. Quer dizer, a mãe, ela tem que ter essa firmeza, por quê? Porque se o filho sabe que ela é fraca, que ela não quer dizer não para ele, ela não quer perdê-lo, né? Embora que já tenha perdido, né? Ela não quer perder o pouquinho que ela tem, então ele fica tirando vantagem disso. Você vai acompanhar agora a história desta família, desta mãe que lutou pelo filho que estava nas drogas. E através da ajuda que ela recebeu, ela venceu essa batalha. Os filhos estão livres hoje, transformados. Preste atenção. Elizabeth tinha um bom relacionamento com os filhos, mas foi só chegar à adolescência dos garotos que as coisas começaram a mudar. Tudo começou com o filho mais velho. Eu fui percebendo que eles foram ficando diferentes, foram ficando rebeldes, né? Não obedeciam mais. Eu comecei a me envolver com pessoas erradas, né? Comecei a me envolver com amizades erradas, né? E eu vi naquilo uma oportunidade de trazer algo diferente para minha vida, né? Até então não tinha tido contato nenhum
com questão de bebida, droga. O pai tentou conter a situação em vão. Meu esposo veio falar com ele, ele ficou agressivo. Lá na escola eu tinha ingerido bebida alcoólica e nesse dia eu voltei, eu não lembro nem como eu voltei para casa, para falar a verdade. Eu também não aceitava eles brigando comigo, falando que querendo saber o que estava acontecendo e eu não aceitava. Simplesmente não queria ouvir eles. Com o tempo, a relação com ele só piorava. Eu era uma pessoa muito bipolar, né? Tinha vezes que eu chegava ou da escola ou do serviço, eu chegava feliz. Porque eu me sentia feliz, né? Fora de casa, né? Eu conversava normal com as pessoas fora de casa. Eu chegava feliz em casa, mas quando um deles vinha falar comigo, seja um oi, por exemplo, eu já mudava totalmente a minha fisionomia, o meu jeito de ser. Eu já respondia de uma forma diferente, ignorante, né? Eles iam numa boa falar comigo, mas eu não aceitava isso. Era muito difícil o relacionamento entre a gente não conversava. Quando eles procuravam conversar comigo, eu não queria. Davi, o irmão mais novo, começou a ter Lucas como referência. E o que era ruim ficou ainda pior. A partir dos meus 13 para 14 anos, eu comecei a me envolver com amizades erradas também. Comecei a beber, comecei a querer sair também junto com meu irmão. Foi então que a mãe decidiu convidar os filhos para a palestra Transformação Total de Pais e Filhos. Lucas veio primeiro. E a partir desse dia ele começou a transformação, começou a mudança. Eu comecei a vir, sempre vim, comecei a frequentar sempre, comecei a ver uma mudança em mim, uma mudança boa, né? E através da minha mudança foi que eu consegui ganhar meu irmão, sem nenhuma palavra. Eu vi a mudança no meu irmão, eu vi a mudança era nítida e eu quis ter essa mudança na minha vida. A transformação. A nossa relação assim de mãe e filho é maravilhosa, entendeu? Eu agora tenho orgulho deles. A principal lição que eu tomei daqui foi que o melhor relacionamento que a gente pode ter é com os nossos familiares. Foi perceber que a família é a base, né? Desde quando a gente nasce até a gente crescendo, né? A família sempre está do lado. Agora a gente conversa, né? Que antes ele era muito fechado, né? Ele não conversava, agora a gente conversa, a gente dá risada juntos, entendeu? Agora é tudo alegria, é muito bom, né? Muito gratificante. Eu sou bastante apegado à minha mãe, coisa que eu não era. Ao meu pai também, todos os meus irmãos, né? A gente de fato tem um relacionamento de família. Foi muitos anos da minha vida nessa vida assim, sobre a noite, sobre efeito de drogas, sobre vícios de bares. Por fim, eu tinha família e, assim, ao mesmo tempo eu não tinha. Não via minha filha crescer. Para mim, eu não tinha filha. A minha esposa só maltratava. Não tinha esposa, mas só que eu também não queria ficar sozinho. E nesse tempo, a minha vida, como a delas, foi cada vez indo por água abaixo. Você usava que tipo de drogas? Cocaína. E por fim, no final, né, o crack, que é a pedra, né? E aí foi o fim. Aí foi quando eu não tinha mais o controle de mim mesmo, né? Como do mesmo jeito que eu pegava na rua, as coisas de dentro de casa foi quando eu comecei a pegar tudo. Tudo mesmo. Como até o calçado, como até o alimento. Não deixava nada. Para vender, para comprar droga? Para vender em troca de droga. Era muito difícil, porque a gente vivia mais... eu era casada e vivia sozinha. Eu falava para ele assim, eu sou viúva de marido vivo, porque eu ficava sozinha. Eu e a minha filha, eu tinha que trabalhar para cuidar da casa, da minha filha e ainda ter uma vida de aparência. Porque era o que a gente tinha, um casamento de aparência, uma vida de aparência. Devido aos acontecimentos, né, a gente acaba se enfurecendo, né? E por muitas vezes eu tentei matar ele, já coloquei fogo nele uma vez, já dei umas facadas nele também. Já coloquei chumbinho na comida dele, mas ele perdeu a fome subitamente, assim, perdeu a fome, não quis comer mais. Na hora a gente não raciocina, porque assim, ele usava droga, mas parecia que o efeito era meu. Para mim era muito difícil, né? Porque eu sempre fui ensinada a não contar para as pessoas o que acontecia na minha casa. Então, tudo o que acontecia, tudo o que eu via, eu guardava para mim. Foram 12 anos da minha vida
que meu pai ficou totalmente ausente. Ele não tinha tempo para mim, ele não falava comigo. E quando ele falava, é porque o efeito da droga passava. E aí ele vinha um remorso, né? E aí ele ficava, ai, filha, desculpa, o pai não queria ter feito isso. E aí eu ficava bem. E aí no outro dia ele sumia de casa de novo e ele ficava desaparecido por dias. Aí vocês chegaram aqui há 1 ano. Como vocês souberam da palestra? Através da televisão, né? E alguns amigos nossos também chegavam a comentar, né? Falava, meu, tem chance ainda para tua vida. Nós viemos. Primeiro dia, eu já senti algo assim. Eu falei assim, pode ser mudado. Mas eu tinha que convencer eles que eu tinha ainda uma chance. Nós éramos muito nervosos, principalmente eu era muito nervosa. Então eu aprendi aqui que a gente tem que ter calma, né? E saber lidar com as situações. Então o primeiro problema que a gente resolveu foi o vício. Aí já acessou 50% do nosso problema. Depois foi as mágoas, né, que fica, a cura interior, né, que a gente pode dizer assim. A minha casa hoje é uma casa transformada, uma casa onde tem alegria, paz, harmonia, onde nós somos felizes por completo. E quando a gente senta para a gente se alimentar, né, que eu vejo nós 4, que eu tenho mais um filho, eu não acredito. Eu nunca achava que isso seria possível. Tudo valeu muito a pena. Porque hoje as pessoas que vão na nossa casa falam, nossa, vocês são tão felizes, sempre rindo, que parece até o comercial da manteiga. Eles são brasileiros, charmosos, famosos e muito queridos pelo público. Além dessas semelhanças, Wagner Moura e Marcos Mion têm mais uma coisa em comum. Eles dão um show quando o assunto é paternidade. Apesar da correria do trabalho, os dois não medem esforços para estarem presentes na vida de seus filhos e fazem questão de mostrar o amor que sentem por eles. Nos dias de hoje, ainda é comum fazer da mãe a única responsável pela criação dos filhos e a do pai é de um papel coadjuvante. Mas a participação do pai é essencial, pois afeta no desenvolvimento e na personalidade da criança até a fase adulta. De acordo com um estudo realizado pela Universidade de Connecticut, nos Estados Unidos, revela que a figura paterna na infância pode ser mais importante que a materna. Isso porque as crianças sentem mais a rejeição se ela for do pai. Em meio a tantas mudanças e descobertas, os desafios sempre aumentam. E é por isso que a palestra Transformação Total de Pais e Filhos é tão procurada, para alcançar o sucesso no relacionamento familiar. Hoje em dia é muito difícil educar um filho, então a palestra ajuda a gente com isso, ajuda a gente a entender a cabeça dos adolescentes, dos jovens, ajuda a gente a entrar no mundinho deles. Então é muito importante essa palestra, ela ajuda bastante. Preocupação hoje em criar os filhos de uma maneira mais saudável, principalmente emocionalmente, né? Para que ali na frente não sofram distúrbios que a gente vem ver por aí no mundo afora. No meu caso, eu sou um pouco rígido. E a forma de falar, às vezes, não é a certa, né? A gente vai falar uma palavra mais dura, mais agressiva, né? E a gente aqui na palestra, a gente aprendeu e aprende cada dia que não é assim que funciona, né? É mais por ensinamento, não por imposição, né? Antes era discussão, não entendia direito as crianças, chegava da escola, ficava nervoso porque eu ia buscar na escola, vinha contando como era, não tinha paciência porque o dia foi estressante. Antes sempre é assim, né? Você não sabe conversar, você não sabe se explicar, não sabe se expressar. O aprender a conversar, né? Não é você exigir, exigir que a criança tenha respeito por você se você não consegue respeitá-la antes. Assim como o filho deve respeitar os pais têm que respeitar também, né? Por mais que seja contra a sua visão da vida, mas você tem, é o direito dele de escolher essa vida, é o direito dele. Mas isso não quer dizer que eu não vou
ser pai, ser mãe, isso não quer dizer que eu não vou mais falar com essa criança, com esse jovem. Pelo contrário, agora mesmo que eu vou falar mais, agora mesmo que eu vou dar mais atenção. Mostrar para ele que, independente do que ele faz ou o que ele é, ele continua sendo meu filho, a minha filha. Participar das palestras é o que vai fazer com que o bom relacionamento exista na sua família. Hoje, se o meu filho Andrés agir de um certo jeito, eu já vou pensar 2 vezes como tomar aquela decisão de corrigir ele. Hoje eu consigo ouvir mais eles, vou para a escola. E assim, agora virou regra. Vou para a escola e pergunto, como foi o dia? A gente vai ficando mais calmo, vai conseguindo conversar mais. É o dia a dia, a gente vai mudando no dia a dia e realmente o nosso dia a dia tem mudado. Antes a gente discutia bastante, eu discutia bastante com a minha mãe também. E essa palestra me ajuda a também entender o lado deles e eles entendem o meu também, então tá sendo bem legal. Como você forma a criança para a vida? Primeira coisa, para você formar alguém, você tem que estar em forma. Ou seja, você tem que, mais do que poder falar, ensinar, você tem que ser exemplo. Contra fatos, não há argumentos. Quando você coloca em prática, a transformação acontece. Colocamos a família em primeiro lugar. A gente ficou mais unido, a ouvir as palestras estão aumentando cada vez mais a união. Participe! A palestra Transformação Total de Pais e Filhos com Renato Cardoso acontece neste domingo, às 18 horas, no Templo de Salomão. Entrada e estacionamento gratuitos. Ser pai hoje em dia é um dos desafios mais difíceis que uma pessoa pode enfrentar. E você talvez está enfrentando esse desafio com seu filho, já perdeu o controle, você não sabe mais como agir, talvez você acabou até defendendo o seu filho diante do seu marido, diante da sua esposa, e agora você está com um problema no seu casamento por causa do seu filho. E você perdeu o controle da situação no momento em que você viu que o seu filho vinha contra você com palavras, com agressividade, e você não tinha mais como lidar com aquilo para não piorar a situação, você acabou simplesmente recebendo esses insultos, essas ofensas, e agora você não sabe como voltar àquela paz que havia antes. Nós vamos ajudá-lo. Nós sabemos o que você está passando, eu sou pai, nós temos um filho, nós tivemos lutas, vivemos lutas com o nosso filho, nós sabemos o que é você, às vezes, não saber mais o que fazer depois de ter tentado os 2 extremos. Ser carinhoso, você dar tudo que o filho quer, que precisa, que pede, e o outro extremo de ser extremamente rigoroso, disciplinar e exigente. Você que viu as palestras aí, a reportagem, você viu as pessoas falando, como elas têm sido ajudadas, você também encontrará o mesmo que elas. A mesma ajuda que elas receberam, você pode receber. Porque não é diferente. Muitas dessas pessoas estavam com problemas piores do que o seu. Então, se elas foram ajudadas, por que não você? Participe neste domingo às 18 horas da palestra Transformação Total para Pais e Filhos. A palestra é gratuita, você não vai pagar, você pode estacionar o seu carro gratuitamente. Se você tiver filhos pequenos, tem creche para eles enquanto você assiste às palestras tranquilamente. E você vai sair daqui com uma visão diferente, sabendo como influenciar o seu ambiente familiar de forma positiva. Se você tiver alguma pergunta, ligue agora para o 011 3573 3535 para mais informações. Vamos agora responder algumas perguntas de pessoas que estão nos ligando e querem saber mais como lidar com a situação dos filhos. A pergunta da Creuza. Meu filho tem 26 anos, ainda mora comigo, mas ele bebe muito. Gosta muito de dinheiro. Na gandaia, né? Gasta muito dinheiro na gandaia. Gasta muito dinheiro. Não sei mais o que fazer. Então, seu filho tem 26 anos, é um adulto, né? É um homem, ou deveria ser. Mas tem a mente de uma criança ainda, Mente de criança, bebendo muito. Eu não sei se você está sozinha nessa situação, se há o marido, né? Se há outras pessoas na família, mas seja como for. O seu filho, ele está numa zona de conforto, onde ele se sente amparado para fazer o que não deve fazer. Ele se sente amparado para beber, diz aí que não trabalha também? Ele não mora com ela só fala que ele mora com ela
e bebe muito e gasta todo o dinheiro na gana. Gasta todo o dinheiro. Quer dizer, se ele gasta todo o dinheiro, ele está sendo amparado financeiramente por ela. Ou pelo trabalho, porque não fala que é desempregado, né? Mas ele tem que morar, né? Tem que comer. Se ele gasta tudo na gandaia, então como vai sobrar dinheiro para o resto, né? Então, ele está sendo amparado no comportamento errado dele. E é isso que muitos pais não entendem. No medo de perder os filhos, no medo de ser mais rígidos com os filhos, eles acabam sustentando o mau comportamento do filho. Financiando mesmo o mau comportamento do filho. É aquilo que eu falava anteriormente, Renata. Às vezes o pai, a mãe acha, ele tem esse entendimento que ele agora vai ter que viver pro resto da vida refém do filho, porque o filho fez aquela escolha errada e por ele ser ela ser mãe, ele ser pai, então ele tá ligado àquela pessoa e não tem mais como resolver, vai ter que sofrer junto com ele. E não é assim. Isso não é certo, isso não é inteligente, né? Aí ela diz assim, mas é meu filho, o que vocês querem que eu faça? Que eu jogue ele na rua? Não, ninguém está falando para você jogar o seu filho na rua. Porque não é um extremo ou outro, ou você tolera tudo ou joga ele na rua. Não, existe a maneira de você agir para resolver o problema. Nós acabamos de mostrar aí várias histórias de tanto pais que tinham filhos viciados, quanto filhos que tinham pais viciados, que foram ajudados através da palestra. Que a palestra tem aquele momento em que nós ajudamos os pais que têm filhos viciados, pessoas que querem ser curadas dos seus vícios, querem ser libertas dos seus vícios. E muitas vezes a pessoa viciada, ela quer parar, mas ela não tem forças, ela não consegue parar por ela mesma, ela precisa de uma ajuda extra. Então, através do tratamento que é feito na transformação total, a pessoa se livra daquele vício de anos. Então, é muito importante você buscar ajuda, amiga Creuza, aqui de São Paulo. Venha buscar essa ajuda que nós temos certeza que você vai conseguir superar isso com o seu filho. Bom, o meu marido quer que meu filho trabalhe e exige muito dele. Diz que ele tem que trabalhar assalariado, mas o meu filho quer ser empreendedor. Eles brigam muito, meu filho quer montar o próprio negócio e meu marido chateado até comigo. Ele fica. Estou dividida, isso está abalando até o meu casamento. Quer dizer, a diferença de opinião, né? Aquilo que a gente falava no início do programa, que o pai normalmente tem mais dificuldade no relacionamento com o filho e a mãe com a filha, porque o pai é exigente, o pai com aquela cabeça de provedor, né? Exatamente, ele é na cabeça de provedor e o filho não está produzindo, né? Não está conseguindo se sustentar, o pai começa a pressionar, você ficou com essa ideia, esses sonhos aí de ter o seu próprio negócio, não faz nada, pelo menos vai procurar um emprego, né? Aí fica aquela briga. Que, assim, se você olhar por esse lado, de que ele pode amanhã ter o próprio negócio, mas ele precisa ter uma base, né? Ele precisa ter um dinheiro ali enquanto isso, porque como é que ele vai começar o negócio sem dinheiro? Com certeza vocês vão ter que bancar isso, né? Então é importante o trabalho até para ele aprender a economizar, a investir, a juntar um dinheirinho, a planejar, porque o próprio negócio vai precisar dessas qualidades, né? E ela disse que o problema do pai, do marido dela com o filho, já está afetando o casamento deles. E isso é muito importante, a mãe, especialmente, prestar atenção, porque muitas vezes, mãe, você toma as dores do seu filho, da sua filha, e você vai para frente do seu marido e defende o seu filho, mesmo no erro, mesmo no comportamento errado. Para tentar evitar uma briga, um desentendimento, você defende o seu filho. Aí você começa a ter problema com o seu marido também. Quer dizer, você não resolveu o primeiro problema e criou um novo problema. E o pior, o filho que vê essa divisão entre os pais se fortalece ainda mais. Seu filho fica mais forte. Você não pode tomar partido. Se você tiver de tomar partido, que seja do seu marido, do seu cônjuge, para vocês se unirem juntos na estratégia para lidar com o seu filho. E não deixar que isso divida o casamento de vocês. Mas isso tudo é aprendido nas palestras e você está convidado para estar com a gente. Vamos ficando por aqui e voltamos amanhã com mais dicas para você, para pais e filhos. Tchau, tchau. Até lá. A wonderful show. It's the most intelligent show on television.